Fala, gente! Família JC, seja muito bem-vindo, você que tá aí do outro lado. Meu nome é Bruno Loureiro, colado na videira. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, mas também tô aqui com a minha esposa, parceira, Bruna Legnaioli. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Depois do Legnaioli tem o quê? Loureiro. Porque somos... casados, uma só carne. Graças a Deus! Então, Bruninha tá com a gente aqui nesse mais um episódio do podcast Cola na Videira, Dar Voz aos Testemunhos. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, é um homem de Deus, diga-se de passagem, é um querido, a gente se conhece há menos de 2 anos, mas ele, parece que a nossa amizade já é de mais tempo. Toda vez que a gente se encontra é uma intensidade. E Rogério Vale, seja bem-vindo. Mas a gente já se conhece, parceiro. Lá da glória. Lá da glória. Seja bem-vindo. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? É uma satisfação enorme. A gente estava comentando aqui um pouco nos bastidores, né? Sobre essa correria produtiva, né? Muitas vezes a gente está fazendo tantas coisas e muitas vezes a gente não tem tempo para tomar um café mais normal, digamos assim, né? Sem tantos equipamentos. Sim. Mas quando aparece uma oportunidade dessa, a gente não pode perder, né? Exatamente compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, nos nossos negócios. E estar com vocês aqui, que é um casal que realmente é diferenciado nesse tempo. Tamo junto. Legal. E foi Deus que uniu a gente, né? Que apresentou a gente. Total. A história é a seguinte. Amor. A gente tem um livro chamado Vida e Fé. Rogério, ele é o dono, o CEO da editora Chave Mestra. Um beijo no coração de todo mundo da Chave Mestra. Raquel, esposa. Raquel, do Rogério Filho, que a gente ainda não conheceu, que é o filho dele. Ele vai falar já. E um beijo pra Bárbara, que não tá mais, né? Foi seguir o chamado dela, o propósito dela. Isso. Mas a história é a seguinte, um homem de Deus também, da família JC, a família de Jesus Cristo, que a gente diz com todo carinho aqui no Cola na Videira, ele chegou pra mim e falou assim, ô Bruno, tira o projeto do papel, Bruno. Deus tá mandando você tirar o projeto da gaveta. E aí eu falei assim, mas tem tanto projeto na gaveta? Qual projeto que ele quer? Ele falou ou não falou? Tem tanto... Aí passou uns minutos e tal, e aí de repente, pessoal, ele manda um áudio pra mim assim, eu lembro até hoje. Ô Bruno, o livro. E aí eu falei, cara, e tem um livro já escrito que a gente ainda não publicou. E aí eu falei, o livro, Senhor, mas agora, assim, eu tô tão resistente a esse assunto, eu confesso que eu tô resistente. O certo é eu ir atrás de uma editora, mas eu não vou. Fui desse jeito, Rogério. Olha só. Eu já escutei isso, não? Não. Tinha que falar? Desse jeito. Eu falei assim, ó, porque se Deus falou que é pra escrever um livro, o que eu deveria fazer naturalmente? Ir atrás de editora. Sim. E ele tem um chumaço, todos os devocionais já foram mais de 1000. Sim. Ele tem um chumaço de folha sulfite com os devocionais. Eu já falei, amor, isso daqui dá Esse aí... Tá escrito. Muitos livros. Com certeza. Só que na folha sulfite, né? Só que assim, tá rascunhado. A gente vai exigir um certo trabalho. Sim. Aí eu não sei se eu fui resistente ou não, eu simplesmente, né, Bru, eu falei, Senhor... Mas se você colocar a editora, eu escrevo. Olha aí. E aí passa meses, 3, 4 meses, eu recebo um direct da editora Chave Mestra, da Bárbara. A Bárbara. Um áudio espetacular de 38 ou 42 segundos. Fantástico. Vi seu trabalho aqui, tal, e gostamos, né, do que você tá fazendo aqui, tá alinhado com o nosso propósito. Você não quer escrever um livro com a gente sobre o seu testemunho? Nossa. Aí eu falei, Bárbara, isso é resposta de Deus. Você quer falar comigo quando? É lá agora. Então é agora. Na hora a gente falou. Nossa, e se conectou. E aí conhecemos o Rogério. E ali tá o livro, ó. Tá ali, ó. Vida e Fé. Já nasceu. Tá ali o livro impactando tantas vidas, né? Porque o Vida e Fé é um livro muito forte, porque são pílulas diárias, né? De fé, de encorajamento. São tantas histórias, são tantos líderes ali dentro dessa obra. Sim. Então, a gente fala que a editora Chave Mestra, ela tem um chamado apostólico, Bruno e Bruna, que é exatamente de enviar, de fazer com que pessoas, as vozes, elas possam chegar aonde muitos deles não vão conseguir entrar. Então, os livros são cartas, literalmente. Amém. E imagina uma pessoa que vai estar lá em Recife, lá em Natal, e vai pegar esse livro, e ela vai se conectar com a história do Bruno, e ela vai ser inspirada pelas palavras dele, pelo testemunho de fé dele, e aquilo ali vai mudar a vida espiritual daquela pessoa, vai dar um novo norte.
um novo rumo. Então, isso é fantástico. Então, eu considero a editora como um cumprimento de um ministério apostólico nas nossas vidas. Maravilhoso. E é o que você falou, são cartas, né? Cartas. Olha que incrível. São cartas. Porque na Bíblia tem várias cartas. Quando a Bárbara falou assim, não, a gente ora antes de ir atrás dos autores, né? Sim. De fazer o convite e tudo mais para entrar pro projeto, ou conhecer o projeto. Eu falei, não, é agora. Eu já tô dentro. Eu já tô dentro, eu não sei como vai ser, mas eu já tô dentro, aí não teve como escapar. E não só quando o assunto é voltado para o desenvolvimento espiritual, na inteligência espiritual. Quando a gente vai falar sobre liderança, sobre desenvolvimento profissional, porque a editora, ela é fundamentada, né? É desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Então a gente tem livros nessas 3 categorias. Do desenvolvimento do ser humano. Desenvolvimento humano. Do que ele faz também. E de quem ele se torna, do quem ele é espiritualmente. Então a gente trabalha com essas... Esse foi o direcionamento. Então, a gente também ora, a gente também se conecta e a gente fala muito lá na editora. Nós não queremos qualquer autor. Nós queremos os enviados. Porque todo mundo carrega dentro de si uma mensagem. Total. Então o que a gente quer é potencializar essa mensagem que precisa sair. Muito bom. É o que a gente fala todos os dias lá. Muito a bom. Equipe, o time é todo envolvido em torno desse propósito. Quem não está alinhado com o propósito, ele nem consegue se conectar. Nem vem para escrever um livro. Nem vir ou nem ficar, não né? dá certo. E sem a gente precisar ficar falando nada. A gente não diz que é uma editora cristã. A gente não se posiciona como tal. Sim. Mas o tempo todo não tem como você olhar para a logo da editora, já vai ver Deus, né? Chave mestra. Quem é a chave mestra? Exato. Então já tá lá. Exato. Então, Bruninha também escreveu com as alunas dela, né? Se você tá aí assistindo esse podcast e você tem o sonho de escrever um livro, a gente vai deixar os contatos depois da editora Chave Mestra aqui nos comentários, viu? Mas hoje aqui a gente veio para escutar o testemunho. Porque a editora Chave Mestra é um grande testemunho. É um grande testemunho. Ela é um grande de toda essa história. O café que a gente tomou quando a gente se conheceu. É verdade. Quando o Bruno falou desse negócio dos testemunhos do Cola na Videira, há tempos eu tô falando, o Rogério precisa dar o testemunho, porque eu lembro que quando vocês foram contando, eu fiquei assim, ó. Deus fez bem tudo diferente. isso. Nós vamos ouvir tudo aqui. Quando a gente começa, pra a gente dar o pontapé aqui inicial, Rogério, a gente gosta sempre de ler essa passagem, porque foi o que o Espírito Santo colocou no nosso coração, dar voz aos testemunhos. Jesus cura um gadareno, tá aqui no livro de Marcos, capítulo 4, e esse gadareno foi tão transformado por Jesus que ele quer andar com Jesus. Jesus, onde você for, eu quero ir. E Jesus, ele diz pro gadareno, ele fala assim, vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Uau, caramba. Então, Rogério, conte tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão e continua tendo sobre a tua vida. Como não dizer que Deus não é o causador de tudo isso? Gente, deixa eu ser mais exato nas datas, né? Que às vezes eu contando posso não ser tão contextual, mas há 6 anos atrás, quem era o Rogério? Era um sanfoneiro chamado Rogerinho do Acordeon. Quê? Com 22 anos de profissão, 22 anos de sanfona. Essa parte a gente não sabia, não. Gente. Dos meus 13 aos meus 35 anos, eu vivi tudo que o meio artístico pode proporcionar para um ser humano. É mesmo? Do luxo ao lixo. E muitas vezes vivia essa oscilação de lixo, horas de diferença. Caramba. Saía de um festival de Montreux, porque eu me apresentava em 12 países da Europa. Eu tinha mudas de roupa em 9 países diferentes. Sério? Eu tinha o meu kit de show. Era um chapéu, que eu me apresentava com chapéu. Então, eu tenho uma coleção com quase 60 exemplares, certo? Chapéus diferentes, que todo show eu fazia com chapéu. Eu tenho 6 discos gravados. Era o Rogerinho do Acordeon. Aí eu tinha uma banda, tinha uma equipe, chegava a viajar com 12, 14 pessoas na estrada.
para fazer shows no Brasil inteiro e fora do país. Como diz minha sobrinha, tô choca. Tô chocado. Fazia show com o Safadão, Luan Santana, essa turma toda no conhecida Nordeste aí. mais, assim, no Brasil era mais lá. Mais da Bahia até o Rio Grande do Norte, né? E na Europa inteira. Caramba. Fui pioneiro de alguns movimentos de forró lá na Europa, eu tocava em festivais, então eu me apresentava em 12 países. Isso tudo foi dos meus 13 aos 35 anos. Então foram durante 22 anos, a sanfona era minha companheira. Olha então eu vivi uma vida completamente disfuncional. Eu sou de um lar onde nunca a espiritualidade ela ficou de fora, né? Então eu tenho assim, as maiores referências da minha família, todas eram evangélicas, cristãs. Porém, sempre a gente conviveu com uma tia que era do candomblé, um primo que era do espiritismo, ou seja, era uma misturada na família. Sim. Então eu sempre tive um certo temor. Eu sempre estive com um pé dentro da igreja e o restante do corpo fora. Certo? Então você vai na igreja, você ia na igreja desde pequenininho? Desde pequeno, desde os meus 12 anos eu tenho memórias, eu frequentando a igreja, acompanhando. O meu tio, ele é compositor de uma música que foi um dos maiores hinos da música evangélica no Brasil e talvez na América Latina inteira, que é Quem Nos Separará. Inclusive foi regravada por Diante do Trono. Que legal. Linda música. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Linda música. O sanfoneiro, desculpa que eu sou leigo, Sim, o sanfoneiro canta também ou ele só toca? Na realidade eu As sempre duas que eu fui fiz, a um voz é linda. sanfoneiro que cantava. Nunca me considerei cantor. Mas, claro que pela profissão, pelo que eu fazia, eu sempre fui muito artista, né? Então, esse artista, ele precisava cantar. Então, gravei 6 discos cantando, mas o meu forte sempre foi a sanfona. Então, o meu instrumento não era o vocal, o meu instrumento era o acordeon. Mas sempre gravando, cantando, tive a oportunidade de cantar com grandes nomes dessa música, né, nordestina, que é o forró, até artistas portugueses, grandes artistas, celebridades lá com disco de platina e tudo, artistas de Angola, de Moçambique, eu tive a oportunidade de gravar com vários deles, cantando também minhas músicas também, eu era compositor, sou compositor, né, porque a gente não deixa de ser, a gente agrega, né, fomos agregando ao longo da vida. Então, tudo isso eu vivi de uma maneira muito intensa. Então, imagina que se eu vivia o luxo e o lixo, eu aprendi muito. Mas eu também sofri muito por todas as disfunções. Eu colhia resultados dessas disfunções. Então, com 35 anos de idade, eu chego num estágio da minha vida onde, se você olhasse o meu Instagram ou o meu Facebook, você vai dizer, caramba, um homem completamente bem-sucedido. Por quê? Porque eu viajava o mundo inteiro, eu sentava com os grandes artistas, eu estava lá completamente instagramável, recebendo títulos, eu sou comendador da cultura do meu estado, eu tenho medalhas de honrarias pelo trabalho que eu fazia fora do país, divulgando a cultura. Lindo! Mas eu devia 7 agiotas. Tinha uma vida completamente destruída. Eu emocionalmente, eu estava deletando, apagando. Hoje eu entendo várias questões emocionais que eu tinha, mas na época eu não conseguia entender. Então eu estava em pleno fluxo e eu chegava assim, parava na fila do supermercado, eu desmaiava. E acordava no hospital. Meu Deus. E os médicos não conseguiam entender. Isso era espasmo que ele tinha? Doença, eu simplesmente apagava. Estresse. E o médico, eu lembro de um médico que me atendeu em Salvador, diante de um quadro desse, uma das vezes que aconteceu isso, que ele falou pra mim, ó, eu não sei o que você faz, não lhe conheço, mas com 35 anos não tem explicação pra isso que tá acontecendo com você. Você tá completamente estressado, ou você para e dá uma organizada na sua vida. O médico, o senhor, conversando comigo. Olha isso. Ou alguma coisa aí, porque você fez todos os exames aqui e tá tudo normal. E o estresse, muitas vezes, assim, uma leitura mais terapêutica, né? Não é nem só pelo excesso de atividades, mas porque você tinha essa vida dupla.
Aonde você... A gente tava falando esses dias sobre isso, né? Eu falei, Bru, a gente parece uma coisa, muitas pessoas parecem uma coisa lá no Instagram, nas redes sociais, no próprio trabalho, com seus colegas de trabalho, só que internamente você é outra coisa, você sabe que a sua vida não é aquilo, e isso gera um conflito enorme. De identidade, e é isso que causa mais o estresse do que o próprio excesso de 100%. Atividade. Eu gastava mais energia querendo esconder, é isso que a Bruna tá falando, do que mostrar. Sabe o que eu lembrei, cara? Eu fiz uma transição de carreira, né, na força do meu braço, 4 anos, e eu trabalhei na Cielo 7 anos e pouco, quase 8. E teve um dia que eu desmaiei lá. E aí ele falando, agora eu lembrei desse dia. Lembra que eu desmaiei? Eu lembro. Me levaram pro Einstein, cara, não tinha nada, e eu tinha uma vida dupla. Eu tinha muita mentira dentro de mim. Sim, muita mentira. Então, com isso eu E ninguém sabia, Rogério? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas você sabe. Não, sim, mas ninguém sabia dessa sua história. De agiota, essas coisas. A minha esposa não sabia, você acredita? Então, Acredito. que é pior ainda, porque é uma só carne. Quando eu passei por todo um processo, que eu vou contar um pouco aqui pra vocês, mas depois de 1 ano, eu consegui pagar, depois de 1 ano, dentro de um processo de renovação da mente, eu consegui sair de todas as prisões financeiras, padrões de família, repetições de padrão que vinha acontecendo. Quando eu saí, o último, eu chamei minha esposa e disse, vamos comemorar. Ela, o quê? Preciso te contar. Eita. Paguei o último agiota. Ela não sabia. Durante mais ou menos uns 12 anos, eu vivi preso dentro de pelo menos 7 agiotas. Então já vou fazer a pergunta na lata. Nesse tempo todo de vida dupla, que só você sabia, porque eu passei por isso também, você chegou a pensar em se matar ou não? Não. Nunca? Nunca cheguei. Eu em 2014... Por culpa, né? Alguma coisa assim, não? Eu sentia muita culpa, eu tinha muita tristeza, eu tinha tudo relacionado às mais baixas frequências. Porém, a música, ela é um alimento da alma. Então, por mais disfuncional que fosse a música, eu tinha pigmentos de algo positivo que entrava e que também saía. Porque o que eu fazia, na minha percepção, é exatamente alegrar pessoas, fazer o bem. Então, eu tinha uma intenção positiva por trás de tudo aquilo. Na realidade, o que eu tentava de forma egocêntrica era estourar uma música. E eu dizia, um dia eu vou estourar uma música. Então eu perseguia essa música, mas não para cumprir um propósito, era para vaidade, egocentrismo. Sucesso, e é o que muitas pessoas passam hoje no digital. E eu quero deixar bem claro que o problema nunca foi a música. Claro. A música, ela tá dentro de mim, ela está em tudo que eu faço. Talvez a música até tenha te salvado, pelo que você tá falando. Não só como tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje, eu sei e honro toda essa história. Eu honro, porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com lançamentos, trabalha com eventos e tudo, e eu aprendi tudo sobre isso na música, entendeu? Então, hoje eu trabalho com pessoas, né? Hoje eu formo ministrantes, treinadores, e eu aprendi mais na música do que nos treinamentos que eu fiz. Sim. Porque a leitura de pessoas, isso é habilidades de vida que eu fui adquirindo na música. Depois eu fui começando a saber o nome das coisas. Depois eu fui conhecendo as técnicas e as ciências por trás do que eu já desconfiava. Então, eu trago muita coisa de lá, entendeu? Para performance de palco, para os treinamentos que eu dou, tem muito de tudo isso. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer treinamentos na área do desenvolvimento pessoal, uma coisa que me assustou muito era que quase todos os meus amigos tinham resistência de falar em público, eu tenho um conteúdo tão rico, mas eu não sei como é que eu consigo transmitir, não sei, eu tô com vergonha de ir lá falar. E eu, todos os sábados todas as sextas, sábados e domingos da minha vida, durante 22 anos, foi falando para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Então, ir ali fazer uma palestra para 50, para 100 não era nada. Então, eu agradeço muito a música por tudo isso. Foi um tempo de preparação, né? E hoje eu trago de uma maneira muito ressignificada. Então, dentro desse processo, eu vivia todas essas disfunções, isso trazia culpa, trazia um sentimento de confusão muito grande para mim, porque eu tinha valores muito fortes dentro de mim, de família, mas eu não conseguia estabelecer isso. Raquel, a minha esposa, ela já morava em Salvador,
certo? Desde 2013, e eu, em 2013, estava lançando música em Portugal. E vem cá, você casou com... Vamos lá, o Rogério é pai de um filho, qual é o nome dele mesmo? Rogério Filho. Rogério Filho. E você casou quando com a Raquel? Você tinha quantos anos? Hoje você tá com 41? Eu sou casado com Raquel há 20 anos. 20 anos. Nós estamos juntos, né? Nós namoramos há 22 anos. E ela te acompanhava nesses... Acompanhou tudo isso. Então conheceu o sanfoneiro. Tudo, ela conheceu o sanfoneiro. Conheceu o sanfoneiro. Nossa, Ela conheceu o sanfoneiro. Eu preciso perguntar. Ela viveu tudo isso. Raquel é um querubim, amiga. Raquel, um beijo. Beijo no coração da Raquel de novo. Um anjo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Deus. que agora eu tô muito curiosa. Nesse tempo que você está contando, você era cristão já? Você Sim. acreditava em Jesus? Já acreditava em Jesus. Eu produzia discos evangélicos, porque eu era artista, eu era músico profissional. Então eu tocava em algumas igrejas, eu produzia discos de artistas evangélicos, eu gravava para vários artistas gospel, porque eu tocava sanfona e não é um instrumento que se acha em todo canto, né? Então você eu tava no gospel e também no secular, nas duas... Gospel, secular, tudo. transitava muito bem, Sim. sempre muito bem quisto nos dois meios e tudo. Sim. Mas a minha vida, ela não estava... Ela não estava num processo de conversão. Sabe aquilo que nós falamos muito de... Você conhece Cristo, mas não anda com Ele. Entendeu? Aceita a mensagem, mas não anda na mensagem. Exato. Eu conheço, sei falar sobre o assunto, tá? Mas não estava lá. Eu acho que a maioria, olhando pro Brasil, acho que a maioria da população brasileira que vai à igreja, que acredita em Cristo e tudo mais, infelizmente ainda, uma boa parcela vive dessa maneira, cara. Essa que é a realidade. Por isso, o seu testemunho, eu tenho certeza absoluta que Deus vai usar para encorajar aí pessoas a buscar, a viver essa mensagem e buscar uma cura, né? Porque andar com Jesus. Andar com Cristo, né, cara? Meu casamento, a minha vida pessoal, a minha vida tava por um fio. Então, tipo assim, espiritualmente eu tava completamente morto espiritualmente. A gente tá falando desses 6 anos atrás, né? Exatamente 2017. E eu tava assim, espiritualmente destruído, financeiramente também destruído, com toda aquela conjuntura. Eu devia 300 mil reais no banco e 7 agiotas. Meu Deus. Sofreu, não sei, que é o que eu escuto dizer, né? Mas Ameaça. Ameaça de morte? Não. Ameaça não. Mas é uma pressão. Mas era uma pressão muito absurda, grande. né? É uma pressão muito grande. Por quê? Porque quando eu era uma pessoa boa já. Sim. Então, eu não era mau caráter. Como eu te falei, sempre, todas as ações erradas tinha uma intenção positiva. Sim. Certo? Então, essa intenção positiva era de acertar. Eu não pegava o dinheiro emprestado para poder ficar devendo alguém. Então, eu pagava. Certo? Então, eu ganhava dinheiro e o dinheiro que eu ganhava era para pagar essas coisas. E no final, o meu termostato... Nossa, gente, parece um filme. Estava alinhado em R$1.500. Então, eu ganhava 40 mil reais, 50 mil reais num show. No final, eu tinha que ficar com 1.500. Então, o dinheiro que o Rogerinho ganhava, ele era programado, o Rogerinho do acordeon, para ganhar R$1.500. Rogerinho do acordeon. Ô, gente, o que acontece? É porque nós conhecemos o Rogério, uma intensidade absurda, mas esse capítulo, de quantos anos foi? De 13 anos até 35? A 35. Esse capítulo... Você só conhecia dos 35 pra cá, né? Por isso que é legal o podcast e dar voz aos testemunhos, porque a galera tá vindo aqui e contando a realidade, botando na mesa, sabe? Isso é muito bom, cara. A verdade liberta. Liberta. Caramba, eu tô choca. E aí o que acontece é o seguinte, todas as áreas destruídas, mas profissionalmente, aparentemente, tava bem. E realmente, profissionalmente, eu tava em ascensão. Sim. Sendo que eu acredito nessa vida sistêmica, né? Corpo, alma, espírito, áreas da vida que precisam ser contempladas, senão as coisas não começam a girar numa sintonia. E aí eu tava muito mal na vida, na saúde, tendo esses momentos de desmaios e tudo, eu precisava de ajuda. Ali foi pra mim, foi um ponto que eu disse assim, alguma coisa precisa acontecer, mas do jeito que está, não dá mais. Claro. E o ponto final foi exatamente quando eu fui fazer um show lá em Portugal. Fiz uma turnê com o Wesley Safadão lá em Lisboa. Depois eu voltei pro Brasil e fiz um São João, já na sequência de toda uma turnê europeia. E tudo com R$1.500. Aí eu fiz um São João. Aí esse São João, que era o mês que eu ganhava dinheiro, eu era sanfoneiro.
Esse é o ápice do certo? sanfoneiro, São João. Então eu ganhei um valor muito alto e no final do São João voltei para casa porque era uma turnê, então muitos músicos tocavam comigo, ônibus, aquela coisa toda. No final, quando eu chego em casa, quanto tenho no bolso? 1.500. 1.500. Como é que eu ia pagar os 7 agiotas? Como é que eu ia esperar um ano para chegar no outro São João? A próxima safra. Você ficava só com... Eu acho que eu perdi alguma parte da história. O que Por acontece? Que você ficava só com 1.500? Era um rolo, eu tinha um conjunto de verdades, de crenças que me programaram para que eu não ficasse com valores. Gastava então, tudo. E aí você acabava dava um jeito de se auto-sabotar. Você dava um jeito de, vou contratar... Vou levar a melhor banda, vou contratar os melhores músicos, vou levar esse ônibus, não, tem que ser um maior. Entendi. Vamos plotar o ônibus. Quero meu rosto no ônibus. Eu quero fazer isso aqui. O show tem que ter iluminação, tem que ter o melhor técnico de som, tem que ter o melhor técnico de luz. Sendo que eu não estava naquele nível. Então eu gastava muito mais do que o orçamento. A luxúria ali. Que é uma forma de se sabotar, porque você não sabia... se sabotar, entendeu? Então, por exemplo, num equilíbrio emocional, o que antes teria sido feito? Vamos lá. O show é 50 mil reais. 10 vem pra cá. Não mexe nesses 10. Esses 10 ele me paga, certo? Esses 10 mil reais ele está aqui agora escutando a conversa. Eu tenho mais 10 shows desse. Certo. Pronto, então eu tenho esse valor. E acaba o São João, eu tenho um valor. Maravilha? Entendi. Mas eu não fazia isso. Então vamos primeiro pagar tudo, resolver tudo, fazer o show acontecer e depois vamos ver quanto é que sobra. Quanto é que sobrava? 1.500. E é legal a gente falar que é assim que a pessoa que não se trabalha, que não tem autoconhecimento, ela faz na vida. Então, se você foi programado, por exemplo, às vezes você é um homem, é o exemplo que tá me vindo, que foi programado para trair, né? Sim. Então você pode ter a melhor esposa do mundo, você pode viver todos os cenários possíveis que, no final, por mais que você fale, não vou fazer, eu amo, vai ser diferente, você vai trair. Sim. Porque enquanto você não mudar a sua programação, né, não vai acontecer. Não vai acontecer. Exato. Então, dentro dessas programações várias, né, porque não é uma programação, né, Bruno? É um conjunto delas. Então, o conjunto dessas programações aí me levava a ter um resultado que eu, 2017, eu disse assim, eu preciso de ajuda. Pronto. Então, eu sentia altos e baixos no meu emocional, mas eu não sabia dar nome a essas emoções ou dar inteligência a essas emoções. Então, eu simplesmente vivia, ficava mal, mas logo tinha um show, subia de novo. Entendeu? Então, quando acabava o show, o efeito do show, todas as químicas hormonais que isso gera, eu baixava de novo. E ficava nessa oscilação. Mas aí em 2017 eu disse, agora acabou. Depois de São João eu disse, parou, eu preciso de ajuda. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida. E aí a pergunta que não quer calar, onde você foi buscar essa ajuda? Qual foi a ideia que você teve? Onde você foi buscar ajuda? Eu ouvi falar lá em Portugal, num tal de coaching. Ah, tá. Aí eu disse, cara, eu acho que isso é bom. Porque as pessoas que estão fazendo isso lá estão ganhando muito dinheiro. E estão tendo sucesso profissional. Então eu vou atrás disso. Porque a minha perseguição era o dinheiro, resultado, a fama e sair daquela situação de não sucesso. Eu queria o sucesso. Queria sucesso. Então eu vou procurar esse coaching pra minha vida profissional. O palco, né? Que a gente falou. O palco. Ele queria o palco. E aí eu fui fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. E aí eu descobri uma coisa. Um parênteses rapidinho. A gente encontrou Raquel esses dias aí num restaurante, por um acaso, né? Que não existe acaso. Foi muito bom esse papo. E ela falou pra gente algo que a gente não sabia. Vocês moraram em Portugal. Moramos. Quando vocês moravam em Portugal, foi antes disso? Sim, foi antes disso. Ah, tá. A gente trabalhava com música. Eu morei na Inglaterra. Eu morei em Portugal. E sempre trabalhando com música. E Raquel era tipo sua empresária, Não, ela cantava, fazia shows também. Depois eu vou mostrar pra Raquel? vocês. Meu Deus, Raquel cantava, fazia shows. Olha isso, que legal. Raquel tocou na minha banda também. Ela tocava na minha banda, ela me acompanhava, ela fazia shows comigo. Gente, eu tô sem palavras. Ela tinha também a banda dela. Ela era a Raquel Brasil.
Eu tô louca pra abrir o meu Google. Não saiam desse podcast pra procurar os vídeos, hein, pessoal? Tá tudo aí na internet. Não tem como fugir. Eu não vou sair, não. Vou ficar aqui, mas eu já vou procurar. Ó, curiosa. Rapaz, você não consegue resistir, não, Bruna? Não, eu tô me segurando. Te trouxe aqui pela primeira vez aqui pra você participar, velho. Segura esse celular. Não dá, cara. É Pronto. chocante. Aí você foi buscar ajuda no coaching. Eu fui buscar ajuda no coaching, sendo que quebrei a cara. Sabe por que eu quebrei a cara? Porque eu fui buscando isso para poder desenvolver minha vida financeira. Quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nada a ver com a minha vida financeira. Era eu como pessoa. Era o desenvolvimento pessoal. Eu gosto de usar uma metáfora que eu estava envolvido com várias crenças limitantes, eu estava envolvido com muita coisa errada. Eu estava envolvido de muitas situações que eu não conseguia sair. E aí eu caí numa formação, num treinamento, onde eu precisei me desenvolver. Tirar as ataduras para poder ficar livre e avançar. Primeira coisa que aconteceu comigo, dentro do treinamento, nem sei como é que foi. Eu sei que no domingo, que é o último dia do treinamento, a gente tava na Igreja Videira, lá em Natal, e eu tava lá na frente já. Primeira decisão foi me reconectar com Deus. Oh, benção. Então, tipo assim, eu sou muito grato à metodologia de desenvolvimento humano que é o coaching. Sim. É uma ferramenta, como várias outras que existem, como programação neurolinguística, como constelação familiar sistêmica, Sim. como várias outras ferramentas. Mas essa primeira ferramenta que eu tive acesso, ela me proporcionou perceber que eu precisava me reconectar com Deus. Porque aquele Rogério, ele não entraria dentro de uma igreja. Uau. Aquele Rogério, ele estava ferido. Aquele Rogério, ele tinha várias situações para resolver, inclusive com relação a paternidades, que me afastavam de Deus. Então, a minha ajuda não seria dentro da igreja. Pode ser que a ajuda de quem está assistindo tenha sido a igreja, e glória a Deus por isso, Claro, maravilha. claro. Já encurtou o seu caminho. No meu caso, a igreja eu passava longe. Olha. Eu prestava serviços, trabalhava para as igrejas. Sim. Ou para os pastores. Pra também, na época, a mentalidade, pra ganhar dinheiro, pra era ganhar trabalho. dinheiro, pra fazer um trabalho, ou então simplesmente porque eu ajudo mesmo, porque é meu Sim, amigo, Sim, me acompanhou durante muito tempo e sabe quem sou eu, tá? sim. Certo? E não implicava porque eu tocava em banda, então vamos fazer, Ok. certo? Vou ajudar, eu toco, e ele quer gravar um disco, vamos gravar. Normal. É simples, uma relação assim. E tocar na igreja ou tocar em outro lugar, pra mim era a mesma coisa, o prazer era o mesmo. Eu era músico, eu era artista, entendeu? Mas aquele Rogério, ele era ferido, ele não ia procurar uma ajuda e... eu quero me converter, eu quero me reconciliar, quero aceitar. Balela, isso aí eu tô fora. Eu dizia isso. Então, fui procurar o coaching e acabou que a primeira coisa que eu precisei desenvolver dentro desse processo foi a minha vida espiritual. Então, me reconectei. Aí eu digo que foi uma pegadinha. Eu disse, cara, foi uma pegadinha. Deus usou uma metodologia científica, porque ele sabia o quão racional eu sou. Então, vem cá, vou te pescar por isso aqui. E aí eu fui atrás de coaching, reencontrei Jesus. Como Deus aproxima, né? Porque é muito parecido o testemunho com o dele, né? Em devidas proporções, mas eu encontrei a metodologia de inteligência emocional, que foi onde eu conheci a Bruna e aonde eu tive a oportunidade de perdoar o meu pai e me reconectar com Deus. Reconectar com Deus. Foi exatamente o que aconteceu comigo, porque dentro desse processo eu fui tratando várias camadas, né, desse meu desenvolvimento, da mentalidade, a renovação da mente, né? Sim. Literalmente, renovando a mente, não só perdoando outras pessoas, como em primeiro lugar me perdoando, trabalhando essas minhas demandas emocionais. Uma coisa que foi muito importante para mim foi me reconectar com meus valores. Então, outras decisões que foram tomadas ao longo do processo ali que começou no final de 2017 foi voltar para minha casa. Então, eu fechei o escritório de shows que eu tinha em Natal e eu voltei, juntei, reuni as minhas roupas nos outros lugares, certo? 9 países? 9 países, juntei tudo,
Em alguns deles eu nem voltei mais, já abandonei as roupas, já deixei pra lá. Em alguns eu consegui pegar de volta algumas coisas e disse, vou voltar pra minha casa. Essa minha casa já não era mais em Natal, porque a minha esposa e meu filho de 1 ano já moravam em Salvador. E eu ia lá, passava 3 meses, 2 meses e morava o restante do ano inteiro fazendo Rodando shows. tour. Igual um cacheiro viajante. Nossa, essa Raquel é muito abençoada. Abençoada, amigo. É. Propósito muito forte. Agora Nessa vem cá, união. deixa eu fazer uma pergunta. Voltar só mais um pouquinho. Relação pai e mãe. Rogério, né? São 13 anos, sanfoneiro, começando na sanfona. Sim. Onde estavam seus pais na história? Quem que te apoiou? Como era a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Amigo, eu falo hoje, como especialista comportamental, Sim. eu digo que eu sou, literalmente, se eu não acreditasse em Deus, eu sou um milagre, amigo. 1 ano de idade, meu pai se separa da minha mãe e sai da minha casa. Ou seja, abandono. Certo? Certo. Criança sem o pai. Sim. Meu pai tinha vários outros filhos, 8 filhos no total, certo? Morava longe, morava em outra cidade. De vez em quando vinha para a capital, onde a gente morava. Então, prometia muita coisa no sentido de vou lhe pegar tal dia. Não conseguia cumprir, não cumpria. Vou te pegar tal dia na escola. Vou chegar aí no teu aniversário. Não vinha. Tá vendo aí? Várias situações como essa. Então, ao longo de toda a minha infância, eu tenho várias memórias dessa. Feridas, da traição, da traição, de tudo isso. Aí a minha mãe, ela sempre aquela leoa, que super protegeu aquela criança que precisava de amor e de carinho. Uhum. E durante muitas vezes até a mais do que aquela criança precisava, mas com todo o amor, com toda a humildade, ela fazendo para dar o melhor dela. Uhum. E eu era simplesmente assim, ó. Quem era o Rogério dentro da casa da minha mãe? Só tomava banho com toalhas brancas. Por quê? Só acordava de 9 horas da manhã com um copo de vitamina na cama. Mimado. Porque senão não levanta. Eita. Isso criança? Minha mãe, dentro de um salão... Até casar, amiga. Eita, Lele. E, inclusive, as orientações para o casamento foram essas. Ó, você sabe, né? Só levanta de 9 horas com um copo de vitamina e Raquel, sim, sei, tia. Tá? Eita, calma aí, pessoal. Pera Sabe aí. de nada. Certo? Então, voltando um pouquinho, com 13 anos de idade, quando eu comecei a tocar, com 14 eu já comecei a viajar. Então, eu era... Mãe, não vou pra escola mais, porque eu tô fazendo show. Tá bem. Se é o que você quer, tudo bem. Só faz o que quer. Você só faz o que quer. Não tinha limite nenhum. Não, só faz o que quer. Não é fazer o que tem que ser feito. Por quê? Não, faz o que quer. E o menino não quer, não vai. Mãe, não quero ir pro inglês. Não quero ir pro inglês hoje. Vá não. Mãe, quero sair do inglês. Saia. Normal. Certo? E sempre com o melhor. Pra proteger, pra tudo. Sim. Aí eu digo, recentemente eu até mandei um vídeo pra minha irmã. Tem uma irmã, por parte de mãe, que aí eu mandei pra ela um vídeo. Eu disse, olha, ela acertou de novo. Que foi um estudo falando que os filhos que dormem com os pais desenvolvem algumas habilidades sociais maravilhosas, não sei o quê. Uma mulher falando sobre aquilo, até viralizou recentemente. Viu, aí eu mandei pra ela, não é que ela acertou? Sabe? Tipo assim, a gente sempre disse que isso era errado, entendeu? Sim, sim. Porque eu dormi na cama da minha mãe, a minha irmã dormiu muitos anos na cama da minha mãe. Sabe? Então, tipo assim, a gente brinca, sabe? Ó, ela acertou, isso aqui ela errou, certo, tá? Isso aqui deu certo. E graças a Deus, deu muito certo. Sim. E eu digo assim, por que graças a Deus? Porque hoje a gente estuda isso nas terapias comportamentais e a gente percebe o quanto que isso é nocivo para um adulto, principalmente para uma figura masculina. Total. Então, muitas situações que poderiam ter dado muito errado comigo, aconteceu que um processo de vida, um processo de própria vida mesmo, a noite, a música, a soma dos fatores que Deus foi muito ruim. Muito errado. Como vocês falam, amigo, tu é um milagre. Milagre, cara. Tu é um milagre completamente. Eu tenho uma antes, rapidinho. Não, pode falar, mas eu tenho uma antes. Não, a última turma que a gente fez da especialização com a mulherada lá, era só história
Fala, Bruno. Do quê? Era só história de dor, mas história de dor de mulher, assim, que sofreu, mas tanto com o pai, com a mãe, e hoje ela fala, graças a Deus eu encontrei um homem diferente que me trata, foi um presente de Deus. E eu falei, o que eu falei naquela turma foi exatamente o que você falou. Não tem inteligência emocional, não tem comportamental nenhum que faça coisas que Deus faz. Não. Porque, não é? Claro. Porque... Tem coisas que é só Deus. Tem coisas que falam assim, gente, milagre, não Rogério. era pra ter dado. Mas deu. Então, assim, foi Deus. Eu divido assim, Bruna, os desenvolvimentos comportamentais, né? O desenvolvimento pessoal, ele é fundamental no processo. Ele traz mudança, mas a transformação só o espiritual. Só Deus. Por isso que... Então, a mudança aconteceu, mas o que fundamenta uma transformação, e hoje eu sei e acessar os resultados que nós acessamos, é literalmente só Deus. Porque eu poderia ter mudado, mas não era o suficiente para uma vida transformada. Exato. Essa vida transformada só em Deus. Muito bom. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, um cara extremamente culto em Israel, um cara que conhecia a lei judaica, religioso, acreditava em Deus, ajudava pessoas, extremamente correto para cumprir a lei de Moisés. Mas aí Jesus olha para ele e fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nascer de novo, só Deus. Por isso que eu nasci de novo. Eu era o Rogerinho do acordeon. E quando eu iniciei nessa jornada, eu troquei de nome. Eu virei Rogério Vale. Vale não é o meu nome. O Vale traz valor. Valor, significado de valorização. Eu sempre me desvalorizei. E agora chegou uma hora de trazer mais valor para minha vida. E aí eu mudei meu nome. Meu nome é Rogério Oliveira de Medeiros. Não tem Vale. Aí eu me transformei no Rogério Vale e disse agora... Coloquei a capinha, certo? Jesus não mudou o nome? Agora eu sou uma nova pessoa. Jesus mudou o nome. Na Bíblia o tempo todo. Agora você é Pedro, Josué era Oséias, virou Josué. E agora eu vou aprender a ser um gestor, um empresário, um pai. Eu vou aprender a ser um esposo, eu vou aprender a ser um líder. E fui aprender. Sentar e aprender. Por isso que o Instagram do Rogério é Rogério Vale Oficial. Pra você achar ele aí. Mas deixa eu te falar, vou voltar aqui só o negócio do pai. Você vê, né? Sim. Você presta muita atenção, você que tá ouvindo aí com a gente, que tá aqui com a gente nesse podcast, nessa mesa. Você viu o tempo todo o seu pai mentindo. Sim. Essa que é a realidade. Sim. Mentindo. Olha, também não tinha... Essa foi a programação criada no Rogério. E de novo, o pai dele não foi nada pro mal. Um beijo no coração dele. Qual é o nome dele? Exato. Ezequias. Ezequias? Ezequias, um beijo no coração do Ezequias. Qual o nome da sua mãe? Josélia. Josélia, um beijo no coração da Josélia. Mas ele viu isso. Como eu vi, por exemplo, meu pai o tempo todo traição, mentira também e tal. E aí, quando a gente se torna adulto e a gente não entende essas coisas, o que eu passo? O que ele fazia? Mentia. O Rogério que morreu. Agora tem o Rogério ressurreto. Os agiotas, ele tinha. Os agiotas, a minha mãe tinha. Então, tudo isso foi aprendido. É uma herança. Era um comportamento aprendido. Como eu não me considero... Eu não sabia que eu tinha condições, que eu tinha capacidade de gerar valores. Então, se eu precisasse de comprar essa xícara, eu pegava o dinheiro emprestado para isso. Sim. Entendeu? Tá vendo? Eu não tinha uma mentalidade de ter os recursos e comprar. Então, lança pra frente. Vamos ver. E aí, o que acontece? Ele aprendeu isso, executava isso, e você que tá aí com a gente, você tem um grande problema no mundo espiritual. Por quê? Jesus disse que esse mundo jaz do maligno, e o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo, ou o Deus desse mundo que cegou o entendimento, ele é o pai da mentira. Então você pode acreditar em Deus, você pode ir na igreja, você pode dar dízimo, oferta, ajudar pessoas e tal, mas se você estiver num ambiente de mentira, pelo amor de Deus, você precisa procurar ajuda, assim como o Rogério procurou ajuda. E se você não consegue procurar ajuda com fulano ou ciclano, busca em Deus para colocar uma pessoa para te ajudar. Chama a gente aqui no direct, nós queremos te ajudar, porque viver em base de mentira não é culpa sua, sabe? Mas você tá carregando culpa ao mesmo tempo. Então, e teve um processo bem interessante. Você falou sobre a paternidade. Inclusive eu conto no meu livro, no Hora de Avançar, eu falo sobre uma ruptura muito grande financeira que teve na minha vida.
eu tive a oportunidade de pegar o meu filho, colocar ele dentro do carro, me deslocar até aquele interior que eu falei que meu pai morava, certo? 100 quilômetros da capital, que era Natal. E dentro do processo já, eu fui para ter uma conversa com ele, onde eu iria liberar perdão na vida dele. Ah, boa, que eu ia te perguntar isso. Boa. E eu sabia que aquele dia seria um dia fundamental para um recomeço, inclusive, da nova fase que eu estava entrando. Sim. Porque eu já tinha saído da estrutura das dívidas dos agiotas, eu já tinha me reerguido como Rogério Vale, eu já tinha me levantado, eu já tinha recuperado a minha dignidade, a forma que eu iria conduzir, minha identidade real, meus valores estavam realinhados, a minha família estava restabelecida, e agora eu precisava daquele momento para poder continuar crescendo, continuar avançando, hora de avançar, literalmente. Aí eu fui lá conversar com ele, peguei meu filho, coloquei dentro do carro, porque eu queria que ele participasse daquela conversa. Uau. E aí a gente foi para uma lagoa, um cenário apropriado, uma lagoa lá perto, e aí eu conversei com meu pai, eu quero te pedir perdão, porque quando você estava querendo ir para o Rio de Janeiro, eu nasci, e aquilo eu tenho certeza que causou um certo desarranjo na sua vida. Porque você estava com planos de voltar pro Rio. Ele é carioca? Não, ele trabalhou lá no Rio pela Embratel. Ah, tá. E aí ele falava muito do Rio e o tempo todo ele falava sobre um amor que ele tinha pelo Rio de Janeiro. Porque o tempo dele de preparo na Embratel foi lá e tudo, que um dia ele voltaria. Certo? Mas não teve essa oportunidade. Porém, quando eu nasci, foi um momento da vida dele que ele estava para ir. E aí eu conversei com ele, disse, pai, eu quero te pedir perdão, porque quando eu nasci, ele disse, meu filho, você não tem culpa nenhuma disso, pelo contrário. Eu é que lhe peço desculpa, eu é que lhe peço perdão por alguma coisa que eu possa ter feito. Aí na hora eu disse, então eu lhe perdoo. Lhe perdoo, pai, fique tranquilo, eu perdoo por todas as vezes que você marcou comigo e não conseguiu ir, certo? Sei que você não fez isso com intenção de me magoar, de me ferir, a intenção era positiva de dizer que ia, mas você não conseguia cumprir. Nossa, mas precisa trabalhar muito para chegar nesse nível. Muito, eu já tava com mais de 1 ano, 2 anos ali dentro de um processo muito forte, isso de não vários acontece treinamentos. Sem ajuda. Isso não é muito difícil isso acontecer sem uma ajuda profissional. Sim, importante falar, exatamente. porque senão às vezes a pessoa tá assistindo, ela, né? Sim. É pra ver que mas é eu possível. não consigo e tal, então. Por isso você precisa por procurar isso que ajuda. você precisa de ajuda. Então, possível. seguinte, você vai entrar no Instagram, @colanavideira e vai mandar um direct. Aqui, você jamais será julgado, porque eu era o perfeito mentiroso. Tá aqui do meu lado aqui um cara que também era. Hoje nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus, nova criatura, então você nunca vai ser julgado no Cola na Videira. Manda um direct, se você não quer ajuda, nós vamos orientar você aí da melhor maneira, tá bom? Fantástico. E dentro nesse dia, eu falei pra ele, pai, eu aqui te peço desculpa, tá? E libero sua vida, e pai, foi lindo aquele momento ali. Rogério. E meu filho lá, ouviu tudo, escutando tudo, certo? E foi um momento lindo, não foi pesado, nada. Tivemos uma conversa e ali naquele dia ele me falou, interessante você falando sobre essas coisas, eu lembrei agora que o meu pai, com 4 anos de idade, foi embora e não voltou mais. Nossa, tá vendo? O resultado foi que meu pai, ele findou. Aconteceu isso com ele na infância. E ele abandonou todos os filhos dele quando eram crianças ainda, os 8. Todos os 8? Todos os 8. Quando fazia 3, 4 anos de idade, ele se separava daquela mãe. Então os filhos, a maioria com mulheres diferentes. Imagina a dor que esse homem não carregava. Muita dor. A ferida do abandono, como estava Ele é vivo hoje? Em menos de 2 meses depois, ele teve uma crise de Alzheimer e não voltou mais. E depois ele faleceu. Então sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de ter aquele momento. Quantos anos faz isso? E conversar com ele. Faz, deixa eu ver aqui, 2 anos, 3 anos. E o quanto que a sua vida virou? A grande virada. Foi o ponto de virada, o ponto de inflexão da minha vida Aí, financeira. aí começou, já vamos, quem não tem muito protocolo, aqui vem, hora de avançar.
Aí começou. Então, Como provavelmente você deve escrever... as habilidades. Essa história toda faz parte disso daqui, né? Na realidade, esse é um livro de conteúdo mesmo, de inteligência emocional. Eu falo aí sobre as habilidades que me fizeram prosperar na minha vida, nos meus negócios, na minha vida pessoal e nos meus relacionamentos, né? E dentro desse processo, tem um capítulo que eu menciono sobre essa história, explico um pouco sobre ela, mas o objetivo aí não foi ser um livro de testemunho. Sim. Foi mesmo, de fato, trazer um conteúdo, mas está dentro. Porque quando eu ilustro algo falando sobre um determinado conteúdo, eu trago um pouco de uma vivência que eu experienciei, ou com algum cliente, ou comigo mesmo. Um livro muito bom, e eu tô vendo aqui que tem vários exercícios, inclusive, é um livro prático, coloca a galera em movimento, né? Isso é muito importante. Olha a placa aqui que tá escrito, diga lá, amor. Eu quero ver. Sim. É porque às vezes a Bruna vai dar uns toques aqui, que a gente não tem protocolo, que às vezes eu tô com a camisa meio, não sei o quê, não sei o quê. Tá com a camisa no pescoço. Ô, gente, vocês gostaram da garrafa verde no cenário aqui? Porque a minha esposa, antes de entrar aqui, não queria deixar eu entrar com a garrafa. Mas nós entramos, né? É o jumento mesmo, né? Mas, manso, graças a Deus, porque Jesus tá montado na minha vida. Olha o que o Rogério escreveu aqui, Bruna. Fala você aí, olha, lê a frase aí, você aproveita e já vê o livro. O perdão é uma poderosa chave para a prosperidade e a felicidade. Pronto, muito aí, forte. Então, é nesse capítulo que eu menciono sobre isso. Presta bem atenção, pessoal. Jesus, ele disse, porque... Olha isso, você abriu na página. Foi na página. Olha só, Jesus, ele disse, porque, logo depois da oração do Pai Nosso, ele fala assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Olha. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, pessoal, Deus... Tá aqui a prova viva. O milagre Rogério, que não é mais o... como é que é o Rogério? É o Rogerinho do acordeon. Rogerinho do acordeon não é mais. Um beijo no coração dele, mas ele já morreu. Agora tem um novo Rogério aqui na minha frente. E esse Rogério começou e hoje é um homem de Deus que prega a palavra, que transborda o amor de Jesus aonde ele pisa, para todos os funcionários e todos os projetos que ele se envolve. Mas por quê? Porque ele teve esse passo de também pedir perdão pro seu pai. Porque é dessa maneira que você recebeu o perdão de Deus. Do contrário, não entra o perdão de Deus, cara. É muito, muito profundo. E você sabe de uma coisa, eu falo sempre nos meus treinamentos. Esse Rogerinho, ele tá aqui. Se eu afastar aqui um pouquinho, sim, você encontra ele. Se colocar um chapéuzinho e entregar para ele uma sanfona, voltou. É o Rogerinho. Então eu preciso diariamente alimentar a minha fé, alimentar o meu desenvolvimento humano, minha conexão com Deus contínua, para que eu possa me fortalecer na nova versão, nessa nova oportunidade que Deus me deu. Perfeito. E deixa eu te fazer então essa pergunta fundamental. Como que o Rogério hoje, o Rogério vale, né? O Rogério que tem valor para Deus, filho amado de Deus. Como que você alimenta a sua fé hoje, na sua rotina, na prática, numa rotina que hoje o Rogério é empresário, palestrante, né, dono da editora Chave Mestra, que tem uma conta a pagar grande na empresa, várias responsabilidades. Sim. Como que é a sua rotina para alimentar a sua fé? Olha, de manhã, todos os dias de manhã, eu me conecto com Deus, eu tenho o meu momento com Deus. Sim. Eu tenho eu tiro um momento onde eu consagro o meu dia, eu tenho um ritual diário. Na empresa a gente também tem. Olha que beleza. Quando eu volto para casa o tempo todo, cara, eu digo que o meu ritual com Deus, ele é constante, ele é diário, porque na realidade eu me conecto muito em cumprir o meu propósito. Porque a empresa é um propósito de Deus pra gente. A gente tem isso como o nosso ministério, como eu falei no início. Sim. Então, se eu estou lá dentro, se eu estou conectado com isso, eu estou o tempo todo em oração, o tempo todo em conexão, pedindo orientação, comentando algo ligado a ele. Mas então, antes de sair de casa, antes de entrar nos WhatsApps, aí sim, você tem esse seu momento espiritual com Jesus. Totalmente. É o meu devocional. Eu acredito que você tem que ter uma rotina produtiva, né? Uma rotina diária produtiva. Então, não é só de noite antes de dormir. Durante o dia, eu tiro sempre de manhã um momento para ter uma conexão com Deus, um ponto de contato, e eu inicio o dia, bom dia Espírito Santo,
quero colocar diante de ti, Pai, todos os acontecimentos, todas as pessoas que vão passar pelo meu caminho, que eu seja luz, que eu Muito seja bom. um reflexo da tua glória aqui na terra. Então eu coloco isso muito forte diariamente. E ajudo muito, assim, no sentido do meu filho, eu passo isso para ele, a importância também de ter esse momento dele, do jeito dele, mas que ele se conecte. Aí, quando a gente levanta, eu digo, filho, dê o bom dia ao Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você precisa se relacionar com ele. Bom dia, Espírito Santo. Aí começa. Aí a Jesus. gente toma, todos os dias nós tomamos um café da manhã. Juntos, mesa. Todos os dias. Eu, a Raquel e o Rogério Filho. Então, Isso é uma coisa... Então, peraí. O Rogério, pessoal, o pessoal que tá aí atrás no estúdio, todo mundo tá ouvindo aí. O Rogério tinha todo o motivo do mundo, porque eu sei um pouco da demanda que ele tem diária, pra dizer, não tenho tempo. Ah, sim. Ele tinha toda a justificativa do mundo pra falar assim, hoje não dá pra eu conversar com o Espírito Sim. Santo antes de sair de casa. Não, eu tô... Mas isso é a primícia Balela. dele. Isso é balela, amigo. É. Balela. Todos nós temos Ele ficou tempo. até bravo. Todo mundo tem tempo, né? Todos nós balela. temos tempo. É balela, É. literalmente, entendeu? Porque todos nós temos tempo. É o que é a prioridade pra você. É. Então eu faço tudo. Hoje a Mas gente- eu preciso, em primeiro lugar, colocar e dar honra a quem de fato vai sustentar tudo que eu vou construir naquele dia. Sim. Hoje a gente leu no devocional, quando Deus chama Josué, que estava com uma nova responsabilidade de entrar com o povo de Israel no deserto, na Terra Prometida, e ele fala, Josué estava com medo, e ele fala, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, e então você será bem sucedido. Você prosperará em tudo que você fizer, e eu vou estar com você onde você pisar, eu vou te dar essa convicção, mas medite na minha palavra de dia e de noite. Então isso é muito importante. Rogério, você tem alguma passagem bíblica que vem aí na tua memória agora, que você estava num momento muito mal da tua vida, seja da época do Rogerinho Sanfona... É Rogerinho Sanfona? Rogério do acordeon. Cara, eu vou ter que... eu vou demorar um tempo pra processar isso, porque eu não sabia que esse cara era assim, mano. Que você foi salvo, assim, pela palavra de Deus, assim, um versículo que Sim. Deus falou tanto com você e você foi salvo Sim, naquele sim. dia. Você lembra? Assim? Capítulo muito forte pra mim é Sede Forte e Corajoso, Uhum. né? Que é Josué, capítulo 1. Isso. E também Romanos, é chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus. Uau. Sabe, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso aí pra mim é como se fosse assim, Nossa, eu fiquei a arrepiada. palavra que rege muito dessa construção diária, do cumprimento do legado, do cumprimento do propósito. Não tem mais tempo. Faz alguma coisa. As pessoas estão aí esperando. Então, é escrever o livro, é montar uma palestra, é dar um treinamento, é abrir uma formação, é pensando nisso. Então, eu acho que o capítulo, o versículo que mais me impacta é esse. Quer dizer, então, o Rogério do acordeon, você pode dizer, você que vai dizer aí. Rogerinho. Rogerinho do acordeon. Porque tinha que ser pequeno. Ele vivia... o O Rogério... negócio era ruim, Era. tinha que ser pequenininho. Ele vivia como filho amado de Deus? Não. Não. Então, essa é a proposta de Cristo, pessoal, porque o Cola na Videira é um projeto evangelístico. Sim. Então tem muita gente que está conhecendo ainda Jesus Fantástico. e tal. Um dos grandes feitos, promessas de Cristo para todos nós, para você que está aí ouvindo a gente, é essa. É te transformar ao ponto de você viver como filho e filha amada de Deus. E a Bíblia nos ensina a viver dessa maneira. Antes de ser filho, nós somos o quê? Criatura de um Deus criador. Agora você é filha e filho amado por Deus, um Deus que redimiu você, que perdoou você. Mas lembra, para que o perdão de Deus entre sobre a tua vida, é necessário que você libere perdão. Todas as vezes que a gente fala de perdão, seja onde for, eu sempre tenho que fazer essa pergunta e sempre tem alguém que... É verdade, eu preciso pedir perdão para fulano, para ciclano, pai, mãe, ex-sócio, sócio. Eu preciso pedir perdão. Então não espere. Essa semana no Cola na Videira, a mulher testemunhou uma médica lá do Nordeste, agora eu esqueci a cidade dela, acho que é Recife. Ela falou, Bruno, perdão é decisão. Sim. Perdão é decisão. Sim. Então vai lá e perdoa. Quando você foi perdoar teu pai, você sentiu assim alguma coisa, seu corpo reagiu, febre, alguma coisa assim ou não? Não, eu não tive isso porque... Aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Como eu te falei, eu tenho um viés muito emocional, meu perfil comportamental ele tem uma ponta muito emocional,
mas ele também tem muita razão, certo? Também tem um perfil... Deve ser igual o meu, qual que é o seu disque? O meu, no disque, eu sou comunicador e executor, ou influente e dominante. Ah, Dominante ID. total, ID. ID. Então, do mesmo jeito que eu sou emocional, eu também sei ser muito racional por causa do lado executor. Então, eu entendi que perdão é o ato mais inteligente que o ser humano pode ter. Então, de forma racional, eu decidi perdoar. Eu disse, eu quero ser essa pessoa que liberou, de fato, o perdão. E eu quero que isso seja genuíno. Então eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer, vou me preparar para isso. Então quando eu fui, eu estava muito confiante e sabia que seria inclusive sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de... Eu fui para ter uma conversa sana, onde eu iria de fato só dizer para ele que eu perdoo a vida dele, que eu entendo tudo o que aconteceu, certo? Sem nenhum tipo de julgamento, com todo respeito, com amor. Então não foi em nenhum momento eu senti isso de ser algo emocional. Eu fui sabendo que era uma construção racional, mas que impactou não só a minha vida emocional, como também a minha vida espiritual. Total. Não, e a forma, sabe o que me chamou a atenção? É a forma como você começou a falar, né? Eu acredito muito, eu trabalho muito com a parte das feridas emocionais, né? E eu acredito muito que a gente não consegue curar uma ferida nossa sem olhar para a ferida de quem feriu. Sim. Então, quando você disse para o seu pai, me perdoa por ter atrapalhado seus planos. Sim. É igual a mesma coisa quando o Bruno tem o testemunho dele gravado aqui no podcast. O testemunho do Bruno, que eu entrevistei ele. Olha, foi muito legal, a gente gravou aqui. Foi. E quando o Bruno me contou dos vícios dele, das traições como homem, a primeira coisa que ele contou foi contar da história dele real. Sim. Os abusos que ele sofreu na infância, o complexo que ele tinha com tantas coisas. E isso, no momento eu estava totalmente ferida, que a gente já estava 5 anos juntos, aí ele veio e igual essa história com a Raquel. Olha. De repente, eu tenho um negócio para te contar. Sim. Só que no seu caso já estava quase resolvido. Olha, aqui não estava. Mas naquele momento eu me feri muito. Sim. Mas eu consegui enxergar a dor dele. A dor. E eu falei, cara, não é possível que agora vai cada um machucado para um lado. Não pode ser isso. Não pode ser entende? isso. Sabe o que é isso aí? É Cristo dentro de você, cara. Cristo, fantástico. E foi mesmo, porque Cristo olhava para as pessoas, ele andava com as pessoas pecadoras, como todos somos, mas ele olhava com compaixão porque ele olhava a dor das pessoas. Não, e quando eu tava eu lembro que quando o Bruno saiu... Isso não é empatia, hein? Não, né? É compaixão. Perfeito. É diferente, né, Rogério? Diferente. É diferente. Muito bom. É diferente, não é só se colocar, né? Mas é sentir. E eu lembro que também, falando que você falou, já aproveitou nisso, é Cristo, e é mesmo, porque eu não seria capaz de perdoar ele. Eu não seria capaz. Eu olho hoje... a minha história que eu carrego, e eu lembro que teve um momento, o mais difícil, que foi quando ele saiu, que eu falei, Senhor, e agora? Foi a minha pergunta. Eu falei, e agora? E Deus falou comigo, eu já perdoei, você pode perdoar. Pode perdoar. Também foi numa ferramenta, não posso nem dizer ferramenta, mas foi também numa imersão de 4 dias em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias? Ai, não lembro. Na Cabana, com a Dal Watson, ela é brasileira, mas tem um nome gringo, não sei se você conhece ela. Conheço, trabalho lindo. Lindo demais. Lindo, é um anjo. E quando eu saí de lá, eu fiz muito amigo lá, e tinha alguns amigos que conheciam a gente e tal. Eu falei, Bruno, não conta pra Bruna. Sim. Não, você já tá resolvido, não conte. Eu falei, cara, mas Jesus mandou eu contar a verdade, porque senão ele não vai me libertar. Sim. Olha. E libertou. Pronto. Libertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Libertou e foi a melhor coisa, porque hoje a gente, através da verdade dele... Olha o que vocês fazem, gente. Não, olha o impacto. E a gente descobriu a quantidade de homens que vivem isso. E hoje a gente, esse mês vai ter a 10ª edição do Essência do Homem. Excelente. Que é um encontro de homens onde eles falam sobre isso. Olha exatamente, isso. Fantástico. Fantástico. E eu falo isso pro meu filho hoje, eu trago essa clareza para ele. Eu chamo ele, 8 anos de idade, filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Papai erra e vai continuar errando. A diferença é que eu quero que você entenda uma coisa. Eu amo você.
E as minhas intenções são positivas. Vou te explicar como. Sabe quando o papai grita com você? Ou quando eu gritei naquele dia? Ele, sim, pai, eu quero te pedir perdão. De forma, assim, imediata. 8 anos. Por quê, papai? Papai, eu não tô sentindo nada, não. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te pedir perdão porque quando eu gritei, porque papai não sabe como reagir. Eu não sei como reagir diante daquela situação. E aí eu gritei com você. Porque eu não tive um modelo. O pai do papai, com 1 ano de idade, saiu. Então, sabe o que a gente faz de dormir juntinho, dormir abraçado? Café da manhã juntinho, não sei o quê. Legal, eu não tive isso, filho. Ele não teve, filho. Não, papai não teve isso. Então, o papai não sabe como é ter um pai. O pai do papai é papai do céu. Mas na terra eu não tive um. Então, eu não sei, muitas vezes, lidar com algumas situações. E aí eu perco a cabeça e grito. Mas eu amo você. E aí você vai me ensinar a ser pai. Ai, que lindo. Que cara sensacional, cara. E ele, claro, filho. Claro, papai, entendo, papai. Aí dou abraço e esse tipo de papo rola. Terapêutico. Sim. A gente tem constantemente dentro da nossa casa. Olha, aprendi e quero aplicar para a Betina. Entende tudo. Entende tudo. Nossa, entende. Ou então você vê, né? 10 entende. O Rogerinho do acordeon, que era vaidoso, saiu fora e entrou agora um homem de Deus humilde, que é capaz de... O cara, né, de falar pro filho... Maravilhoso. Que sensacional. Vulnerável. Que vulnerável. E fala de vulnerabilidade aqui, porque eu vi alguma vulnerabilidade. Fala aqui que eu passei aqui já. Deixa eu perguntar. Fala. E aí, depois que você reencontrou, então, que você decidiu caminhar com Cristo, ainda dá tempo? Dá, lógico. Conta, então, como que você chegou até aqui, Alphaville? Porque essa história é a parte que a gente conhece. Sim. Vocês conhecem essa parte daí, né? Eu me tornei, dentro dessa jornada, eu decidi, foi tão bom pra minha vida, que eu decidi que eu não sairia mais disso. E aí eu fui fazendo uma formação atrás da outra e me tornei mentor dentro dessa área, trabalhando com desenvolvimento pessoal, ajudando outros profissionais a ter resultados. E ali, dentro disso, eu consegui, em 2019, eu fui fazer uma formação em Portugal. Eu dei um treinamento lá. E formei uma turma de grupos, para atender em grupos. E como é que eu ia fazer esse atendimento? Ele precisava ser online, porque eu voltaria para o Brasil, né? Eu dei a turma, fiz a formação e foi maravilhoso. E eu fiz um pitch de vendas lá e vendeu pra caramba. O acompanhamento, que duraria mais ou menos uns 3 meses. Uhum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu precisei adaptar todo o meu processo para online. E comecei a atuar com essa turma. E aí abri a primeira turma, abri a segunda turma, tudo online, com indicações. E o negócio foi muito forte, final do ano de 2019. Quando foi, e eu comecei a divulgar isso. Boca a boca, né? Porque nem usava marketing digital, nada. Não, marketing digital não, é orgânico total. Orgânico. Quando foi em março de 2020, pandemia. Eu já tinha mais de 2, 3 turmas formadas lá em Portugal, um acompanhamento online, todo o meu processo já adaptado para o online. Tá. E aí, a pandemia proporcionou para mim um tempo de crescimento gigantesco, porque todos os profissionais que eu conhecia começaram a me contratar para eu ensiná-los a trabalhar online, porque eles sabiam fazer no físico, mas não sabiam conduzir as ferramentas e o processo online. Então, eu já estava fazendo quando entrou a pandemia. Então, aí foi exatamente, olha, 2020, isso foi em março. Eu tive essa conversa com meu pai final de janeiro. Caramba! 2 meses depois, eu já estava faturando 10 vezes mais. Escute uma coisa, eu não sei explicar porquê, talvez os dois aqui eu consigo explicar, mas eu tenho isso muito forte dentro de mim. Quando você resolve a sua treta com o seu pai aqui na Terra, a sua área profissional faz assim, ó. Total. E financeira. E financeira, exato. Perfeito. Né?
Fato, Então, né? é uma chave espiritual. O pai é o provedor. Por causa do que é provedor, É o né? provedor. Liberou, me reconectei com Deus, entrei numa intimidade que eu não conseguia ter. E E com essa mãe intimidade... também, não é só com o Com pai. mãe também, entendi Porque todos a os nossa- conflitos. é, Caramba, nossa o quanto que minha fonte mãe de foi abundância, de... um pilar, imagina, sozinha, ter que a responsabilidade de ter um filho ali. Nossa, eu vejo beijo, hoje cara. como seria a Raquel sozinha com meu filho. Poxa, Nossa, entendeu? Então, gente. hoje eu sei o que é. Ficou só você com a sua mãe, né? Só eu com minha mãe, até os 11 anos de idade. tá. Aí veio a minha irmã. Tá. Minha irmã. Então, pra gente poder terminar aqui, você veio pra Alphaville debaixo de uma palavra, não Debaixo foi? de uma palavra, porque em 2019 tudo isso aconteceu, eu consegui conquistar essa liberdade geográfica, né? Perfeito. Atendimentos online. E aí, tava E não muito te bem. sobrava mais R$1.500. Já não sobrava mais 1.500, já tinha alguns zerozinhos a mais, as coisas já estavam equilibradas financeiramente falando, maravilha. E ali eu tô lá em Salvador, na beira da praia, Deus começa a dizer, levanta tua tenda. Eita. Levanta a tenda. Eu disse, então eu vou levantar a tenda. E aí, Aonde? pensando que era uma casa em Salvador. E aí, na época, começou a vir uma palavra forte no meu coração, que Deus queria uma intimidade comigo, num jardim. Então eu sabia que era uma casa que eu tinha que morar, que tinha jardim. E comecei a procurar a casa em Amor, Salvador. Você, nem sabe, você acredita que Deus tem falado isso pra mim? Olha. Casa do Jardim? É, Olha. que é no Não, jardim. Bruna Lignão, olha, aqui não há espaço pra mentira. O pai da mentira não faz parte desse projeto, tá amarrado. Já viu que ela quer mudar pra casa, né? Esquece disso, esquece Amor, eu vejo isso. uma sacada, uma Tem um varanda. residencial ali maravilhoso que eu vou te apresentar. Bora, moço, troca esse assunto aí, vai. Deus tá me chamando pra varanda. Olha. Não tá não. E era jardim. Foi um pastor na minha casa, um mentorado meu. Ele foi conversar comigo e falou: olha, você sabia que eu tenho um estudo sobre Gênesis que fala sobre a intimidade de Deus no jardim? Eu disse, você tá bem. Começou a me mostrar o estudo e tudo, e aquilo ali foi certeiro. Disse, amor, nós temos que procurar uma casa com jardim. Tá muito forte. É isso que chegou. E tá. Aí comecei a procurar. E O povo Raquel. que não é cristão, acho que a gente é bem louco. né? Não, amor, você tá Mas é loucura, doido. viu? Você vai procurar uma casa aqui em Salvador, é muito caro, não sei o quê. Aí, em menos de um mês, a casa não era em Salvador. Era em Alphaville, São Paulo. Eita. E aí, pronto. A gente veio fazer uma mentoria aqui. Quando eu cheguei aqui, era tudo, todas as placas, tudo sinalizando: esse é o lugar. É aqui. O novo tempo é aqui. E aí a gente veio de forma muito obediente. Um mês depois que a gente colocou o pé aqui pela primeira vez, a gente já estava morando aqui. Uau. Vendemos tudo lá em Salvador. Viemos de mala e cuia. Sem conhecer ninguém Com aqui, tudo. né? Ou tinha Sem conhecer... a gente só conhecia um casal casal. que morava Fora lá no o pessoal Residencial que conhecia 10. o Rogerinho do... Não, esse pessoal não conhecia o Não, Rogério, do acordeon, não. Conhecia já conheceu a gente dentro de uma mentoria aqui de business, de já gestão, era outra tá? página. É, outra página. Já tava, foi agora, Sim, né? foi agora. Foi agora. Então, isso aconteceu em fevereiro de 2021. Muito bom. E Cara, agora, em fevereiro, vai fazer 3 anos que nós estamos aqui. Perfeito. Rogério, um beijo no teu coração. Agradeço demais Obrigado, você ter, amigo. né, disponibilizado. Eu falei até pra Bruna antes de a gente abrir aqui, né? O Rogério parou a agenda dele pra estar aqui. Ele parou pra Cristo, porque ele serve a Cristo. Mas é claro que eu sei também que você vem com todo o amor e carinho aqui, porque gosta também do trabalho que a gente tá fazendo Com aqui. certeza. Obrigado. Estamos Viu? Ai, muito bom. De coração. Obrigada. Certo, Satisfação. Bruninha? Certo, agora eu vou ver o vídeo da Raquel do Brasil. Vou te mostrar. Raquel do Brasil e Rogério do Acordeon. A gente vai trazer a Raquel Rogerinho. também, Uau, que ela tem com um certeza. testemunho, Nossa, que o ela testemunho contou dela um é forte, pouquinho viu? ali. É porque é uma mulher sábia Nossa. que edificou o seu lar. Boa. Nossa, gente, mais do que necessário Total. trazer a Raquel. Queima algo no Total. seu coração e que você queira deixar pro pessoal? Todos nós temos o poder de se reinventar. Uau. É isso. Uau. Cola Só na vai. videira. Cola na videira que ele vai te guiar. amor, se não você adianta não aceitar a mensagem de Cristo. Precisa andar na mensagem de Cristo. Prova viva. É a prova viva que um milagre. Qual que é o recado? Se você não curtiu o vídeo, não segue o canal. Não é assim? Se você não curtiu o vídeo, não segue o canal, dá um like aí, já manda esse podcast para as pessoas que vierem no seu coração e se inscreve para você receber, porque tem vários convidados muito maravilhosos vindo aqui contar tudo que o Senhor fez e continua fazendo, que é tão maravilhoso nas nossas vidas. Muito bom. Deus abençoe. Um beijo no teu coração Beijo, e até o gente. próximo episódio. Deus Até. abençoe. Gratidão.